Ah, alô, bom dia! Hoje iniciamos nosso projeto especial para homenagear todas as nossas mães. Estou muito animada. E a minha convidada já chegou. Opa! Nossa, maior prazer Bom receber. dia! Nossa, hoje recebendo aqui, ó, botei até roupa nova hoje. Maravilhosa! Ah, Tudo bem, Sandra? muito bom, animada para a nossa conversa. Procurando um filtrinho aqui básico. Ah, a gente tem um filtrinho do Aprende em Casa Olha lá, que a pra gente você. coloca, de vez em quando vou colocando. Ah, Entendi. olha, a Barbie. Eu tenho tanto filtro, você não tem noção de quanto filtro tem aqui, entendeu? Você Oh, gosta de Deus. filtrinho? Eu boto um filtrinho aí para poder, né, ajudar a gente aí pela manhã. Não é muito Não, favorável, né? Agora que a gente passa uma maquiagem e tudo mais. eu já levanto e já me abasteço. Até porque eu tenho um cachorrinho, eu sou mãe de pet. É, E o eu sei. cachorrinho acorda às 5h pouca da manhã todo dia. Aí eu fico, Já para poder, já te arranca da cama, né? é, mas vamos lá, vamos que a nossa audiência está aqui. Coisa que quero. Oi, Bárbara. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos, pessoal. É um pouco diferente. Hoje, então vamos lá, vamos começar. Sou Sandra Helena Pedroso, contadora, estou vice-presidente do Sindiconte Rio. Com muito prazer, sou especialista no terceiro setor na área da cultura. E neste ano a gente começou diferente, porque esse ano o sindicato faz 105 anos de Olha que existência, legal. sempre em prol da categoria, buscando melhores condições, não só de trabalho, mas também de pensar a profissão para a sociedade, né? Sempre valorizando o profissional e contando para a sociedade quem é esse profissional. Pensando nisso, resolvemos fazer esse projeto especial Dia das Mães. Ai, que legal. Porque é, é muito difícil conciliar isso, né? E aí convidamos várias mulheres para a gente conversar no Instagram essa semana, de manhã e de tarde. São lives rápidas para que para não para ser bem específico, né? E hoje eu vou iniciar com essa maravilhosa contadora Gisele Lima, que é empresária contábil, que também é entrevistadora do Resenha de Contador. E aí hoje ela está no papel diferente, né? Que é Hoje eu sou entrevistada. entrevistada. E aí, também contar para vocês que a Gisele é mãe da Júlia e Isso, da Nala, da Nala. que é bem levada, Pet. É bem levado. arteira. É, Mas como toda pet, se não fosse arteira, não era pet. é Né? verdade. Então é muito legal. A Gisele tem feito várias coisas diferentes. E aí, Gisele, queria que você me dissesse o seguinte: como
a maternidade com essa profissional? Até porque ela vai contar que ela tem um diferencial nessa maternidade aí da Júlia. É verdade. Bom, a maternidade, ela veio antes da contadora, né? Então, quando eu fui fazer faculdade de contabilidade, eu já era mãe. Eu comecei a minha faculdade, a Júlia tinha 4 anos. Então, foi realmente desafiador, né? Ter que lidar, né, com casa, marido, e uma filha pequena e ainda tão dependente ainda de mim, né? Então, na época a gente trabalhava num salão de cabeleireiro, né? Que foi o que custeou a minha faculdade na época. E aí eu ficava aí equilibrando vários pratos, né? Sabe aquela coisa do malabarista, né? Tendo que lidar com a casa, com o marido, com a filha pequena. E eu sempre fui uma mãe que eu gostei muito de participar das coisas da minha filha, né? Então eu era aquela mãe que sentava para poder fazer junto os trabalhinhos de casa, fazia as pesquisas, né? Então às vezes era bem complicado lidar com todo esse universo aí de ter que ser, né, mãe, trabalhar, dar conta da casa e ainda começar a faculdade. Então foi um período bem desafiador da minha vida, entendeu? Mas assim, eu costumo dizer para as pessoas que eu não me arrependo nem por um segundo, né, de tudo que aconteceu até aqui, né? Porque tudo que eu consegui conquistar através da minha profissão, né, foi muito recompensador, né? Eu achava muito engraçado, né, quando as pessoas perguntavam para minha filha, o que sua mãe faz, né? Aí primeiro ela falava que eu cuidava das pessoas, né, porque até os 4 anos de idade dela eu era cabeleireira, eu não era contadora, e depois com 6, 7 anos ela começou a falar para as pessoas que a mãe dela fazia conta. Então era muito engraçado quando as pessoas perguntavam, o que sua mãe faz? Qual é a profissão da sua? Ah, minha mãe faz conta. Né? Então, assim, sem entender muito, né, o que era a contabilidade na minha vida, depois com o tempo ela foi, né, a gente foi conversando sobre isso, ela foi entendendo um pouco melhor o que é a contabilidade, mas no início a respostinha que ela dava era essa, minha mãe faz conta. Não, e deve ser, eu não tenho filhos, e sempre achei assim, muito interessante, mas criei a minha irmã, e foi bem difícil. Eu perdi meus pais muito cedo. E ela tem 15 anos de diferença para mim. Então, ali já foi a minha experiência. Depois dessa experiência, eu falei, não quero filhos. Então, Foi uma experiência boa ou foi uma experiência ruim para você, Sandra? Você está tomando a decisão de não ter filhos? não, foi boa, mas eu preferi que queria uma certa liberdade para não ter... Foi por uma escolha, né? Por uma escolha. E aí, fala uma coisa para mim. Qual foi a maior dificuldade que você passou ou encontrou nessa conciliação da profissional Gisele e a mãe Gisele? Às vezes não ter uma rotina muito adequada para minha filha, né? Porque quando eu me formei, né, eu peguei exatamente o período em que a gente estava implantando o SPED contábil e eu fui justamente para a área de tributos e para a área de entrega de obrigação acessória. Foi a área que eu decidi me especializar, porque no momento da minha formação, né, eu comecei minha faculdade em 2005, e aí em 2008 a gente começou aí com a implantação do SPED, então assim, eu acho que o que era mais pesaroso para mim era esses períodos de implantação de novas obrigações acessórias. Às vezes eu chegar em casa, minha filha está dormindo, eu sair de casa, minha filha está dormindo. Então, assim, eu via minha filha dormindo, sabe? Então, para mim foi muito pesaroso, né? Porque eu acabava tendo apenas os fins de semana com ela, porque às vezes eram 15 dias, 20 dias seguidos dessa rotina, né, de sair muito tarde do trabalho e ir muito cedo para o trabalho para conseguir atender, fazer as entregas dessas obrigações, entendeu? Mas uma coisa que eu acho muito legal é que a gente conseguiu estabelecer uma relação que hoje, para ela fala assim, às vezes eu sinto, eu estava até brincando com ela esses dias, né, que a gente começou a brincar tentando lembrar todas os temas de festa de aniversário dela e eu não lembrava de todos, né? E aí eu comecei a chorar igual uma louca. Eu falei, como eu não lembro
todos, mas fui eu que fiz as festas, eu que montava tudo. Bem dizer assim, festa em salão e tal, acho que eu só fiz uma festa para ela em salão. Todas as festas normalmente era eu que montava, né? Todo o aparato, fazia as lembrancinhas, tudo, porque eu sempre gostei muito de fazer essas coisas, trabalho manual e tal. E eu ficava assim, eu fiquei pra ela assim, como eu não lembro? Ela, mãe, você tá chorando por causa disso? Eu falei, tô, porque como eu não tô lembrando todos os temas da sua festa? Sabe só? Como é que uma mãe não lembra todos os temas da festa da filha? E não são tantas festas assim, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que, de certa forma... Quantos anos a Júlia tem? A Júlia tem 20 anos, né? Então, 20 festas. Aí eu comecei a chorar. Ela, mãe, para com isso, pelo amor de Deus. Peraí, vamos tentar lembrar, que nem eu tô lembrando. Calma aí, vamos anotar. Aí a gente sentou, começou a anotar, e a gente junta foi lembrando o tema de todas as festas, enfim. Porque todo ano eu sempre faço um bolo para ela. Ela já tá com 20 anos e assim, todo ano ela fala, mãe, a gente vai fazer um bolo esse ano? Vamos fazer. Todo ano tem um bolinho para ela. Ela gosta de comemorar, a gente é muito festeiro aqui em casa. Então a gente sempre faz uma festinha, um bolinho. Mas eu acho que os desafios, eles aconteceram justamente aí. Às vezes nos momentos em que eu tive que estar ausente, né, desse papel de mãe, né, ou de não estar exercendo esse papel de mãe com tanta intensidade quanto eu gostaria. Porque é muito difícil, né? Essa conciliação tem sempre uma perda para ambas as partes, né? O que a gente tem sempre que fazer é tentar não trocar isso por presentes, mas Isso. estar presente na vida das crianças é que é muito, muito legal, né? E essas trocas, pelo que eu vi lá no Facebook, no Instagram, essa troca acontece bastante, não? Sim, eu digo para as pessoas que assim, a criação que eu decidi herdar a Júlia foi uma criação diferente da que eu tive, né? A gente vem de uma escola um pouco diferente. Minha mãe era bem rígida, minha mãe não era muito de conversar, minha mãe era da correção de outras formas. E eu decidi dar uma educação para minha filha em que eu nunca bati na minha filha, entendeu? Eu sempre fui de colocar de castigo. E ela costumava dizer para as pessoas que eu prefiro que meu pai me dê um tapa do que minha mãe me ponha de castigo. Porque minha mãe, quando ela decide botar de castigo, é porque assim, eu já excedi o limite da paciência dela no extremo, que se ela falar que eu vou ficar uma semana sem jogar videogame, eu vou ficar uma semana. Ela não reda pé. Então, assim, ela fala para as pessoas que ela preferia, às vezes, do esbravejar do pai, né, da briga do pai, do que os castigos que eu dava, porque normalmente eu cortava coisas, né? Então, eu deixava de jogar videogame, eu deixava de assistir um programa que ela gostava. Normalmente era assim que eu costumava, de alguma forma, tentar educar ela. E assim, de maneira geral, né, eu tenho bons feedbacks da minha filha, entendeu? Então, acho que eu fiz um bom trabalho, né? Mesmo com a ausência, né, eu consegui fazer um bom trabalho. E a Júlia, ela é extremamente minha amiga. Ela é assim, ela é uma criatura que eu falo que ela é capaz de me entender no olhar. Então, ela fala, mãe, você não tá bem hoje, né? O dia que eu não tô legal, ela já percebe. Quando ela entra, ela já percebe que eu não tô legal. Ela, tá tudo bem? E aí ela vai, me beija, ela me abraça. Então, assim, a gente criou né, mesmo tendo essa falta aí do período, às vezes, de alguns períodos da minha vida, né, de eu não estar tão presente por conta da profissão, a gente conseguiu criar aí um laço bem legal. E assim, ela divide as coisas dela comigo, as angústias, sabe? Eu acho muito legal a relação que a gente estabeleceu, porque sabe que adolescente tem os momentos dele de crise, né? E lidar, né, com esses momentos da minha filha, né? Que faculdade eu vou fazer, né? Para que caminho que eu sigo? E assim, eu nunca fui muito da ideia de que, porque eu sou contadora, minha filha tem que ser contadora. Eu sempre falo para ela assim, faz aquilo que o teu coração canta. O que você gosta de fazer? Mãe, eu gosto de dançar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de física, eu gosto de química. Então, filha, vai para onde você se sente bem, né? Onde você... eu acho que profissão é isso, você se realizar naquilo que você escolheu para fazer. Né? Então, é o que eu falo para ela. Eu acho que eu seria uma pessoa muito frustrada se hoje, de repente, eu estivesse exercendo uma carreira
que não fosse legal, que eu não gostasse, entendeu? E por que você escolheu contabilidade? Bom, na verdade, o que aconteceu comigo, né? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma postura de ser servidora, né? Eu sempre gostei de servir. Então eu achava na minha cabeça, né, na minha inocência, que eu só conseguia ajudar as pessoas se eu atuasse em alguma coisa dentro da área médica. Então, assim, minha primeira escolha não foi a contabilidade. Eu queria fazer enfermagem, eu não queria fazer contabilidade. E aí, quando eu fui fazer o segundo grau, né, lá em 96, 95, que foi quando eu cursei o meu segundo grau, a gente tinha que fazer uma prova quando a gente queria ir para o segundo grau, cursar um técnico, né? A gente tinha que fazer uma prova. E aí eu lembro que na época minha mãe não queria que eu fosse para um colégio longe. Então os colégios que tinham técnico de enfermagem eram muito longe da minha casa. E o mais perto que tinha na minha casa era o Daltro Santos, na época que tinha o técnico de contabilidade. E aí eu fiz prova para esse colégio, e aí eu passei para secretariado e para contabilidade. E aí eu tive uma conversa com um professor na época que praticamente me convenceu a fazer o técnico em contabilidade. Então eu conheci a contabilidade no segundo grau, né? Hoje a gente não tem mais o técnico em contabilidade, mas eu conheci a contabilidade lá. E assim, eu vi como algo interessante, né, na minha vida para poder fazer. E aí, depois que eu terminei o segundo grau, casei, tive filho, e aí a faculdade só veio 4 anos depois do casamento. Então, quando eu fui fazer a faculdade, quando eu fui decidir, eu ainda procurei cursos de enfermagem para poder ver se eu realmente era isso. E nesse período eu passei por um episódio com a minha filha. Minha filha ficou internada, ela pegou uma infecção intestinal, e eu tinha na minha cabeça muito certo que eu queria fazer enfermagem e queria fazer UTI neonatal. Eu fiquei do lado da UTI neonatal. E aquela uma semana que minha filha ficou internada, um bebê faleceu. Quando eu vi o estado que a enfermeira ficou, eu falei assim, cara, eu não tenho estrutura psicológica para lidar com isso. Eu não vou conseguir, entendeu? Sendo do jeito que eu sou, uma pessoa que ama ajudar, entendeu? Me ver numa situação dessa que eu não vou conseguir ajudar uma vida tão pequenininha, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso. E aí eu decidi que, bom, eu vou para a contabilidade, porque é uma coisa que eu já lidei com isso, eu já sei como é que é. Eu só preciso encontrar um meio de ajudar as pessoas através da contabilidade. E aí eu fui estruturando a minha carreira sempre com esse viés muito de dividir conhecimento, de trocar ideia, de ajudar as pessoas, assim, e sempre além do que simplesmente aplicar a técnica contábil, né? Porque eu acho que você servir o outro, né, independente daquilo que você escolher fazer, né, quando você decide ajudar o outro, você sempre precisa ir um pouquinho além do que só, né, exercer a sua profissão propriamente dita, né? Então, eu sempre gosto de dividir o meu conhecimento eu gosto que a pessoa entenda aquilo que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que essa é a minha maneira de ajudar as pessoas através da contabilidade. E o programa que você tem feito tem esse papel, né, de contribuir com, com o recém-formado, com quem já tem um escritório e está começando, né? Acho que esse é um papel bem legal que vocês estão fazendo. Porque a ideia dali é a gente dividir dores, né? Porque a gente sabe que, principalmente por conta dos empreendedores, quem está começando sempre tem aquelas dúvidas, né? Aqueles pontos de interrogação de por onde começar, por onde ir e tal. Né? E de repente a experiência de outras pessoas pode ajudar, né, essa pessoa a direcionar a carreira dela de uma maneira melhor. E o empreendedorismo é uma coisa muito solitária, né? O empreendedor, né, muitas vezes ele se vê sozinho. Então eu acho que os órgãos de classe, como o próprio Sindiconte, né, o CRC, toda essa galera que se une, né, de alguma forma, a gente se une para se ajudar, para se apoiar, para dividir as nossas dores. E o programa faz um pouco esse papel também. Então foi uma maneira também que a gente idealizou aí de ajudar, né, a nossa classe de alguma forma. Essa foi a ideia do nossa também no sindicato. As lives vieram exatamente para isso, com assuntos que tratem da pessoa, né, do ser humano, muito mais do que o técnico, porque o técnico a gente tem o próprio conselho, né, que já faz, mas o lado humano a gente precisa fazer bastante, né?
E aí eu Verdade. queria saber uma coisa também. Olhando para trás, tudo que aconteceu nessa trajetória profissional e mãe, você faria alguma coisa diferente? Olha, eu não digo diferente, porque assim, eu acho que eu demorei, assim, de uma certa forma, um tempo para poder me habituar com, principalmente, tipo assim, a minha carreira, na verdade, ela foi toda, boa parte dela foi estruturada no mundo corporativo. Então, eu digo para as pessoas que eu sofri um pouquinho, né, até eu conseguir me adaptar, né, a como... É porque, assim, o mundo corporativo, ele às vezes, ele não te abraça tanto. Diferentemente do empreendedorismo, que eu me senti super abraçada desde o início, né, por mais que seja uma coisa solitária, né, eu acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade no início, eu teria sofrido menos, vamos dizer assim, entendeu? Porque existiram momentos ali que eu tive vontade de desistir da contabilidade, mas não pela contabilidade. Eu tive vontade de desistir da contabilidade por causa das pessoas, por não ter maturidade para lidar com as pessoas. Então, assim, o fato de eu ter demorado um pouquinho, assim, hoje eu olho para trás para as situações que me chatearam, né? E eu falo, cara, por que você ficou chateada com isso, né? Mas assim, naquela época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, assim, eu não digo que eu me arrependeria de nada do que eu fiz, não. Eu acho que se de repente eu tivesse tido um pouco mais de maturidade, eu tivesse não tivesse alguns pesos, vamos dizer assim, né? Do que aconteceu lá atrás. Então, assim, eu acho que a falta de maturidade, em alguns momentos, fizeram que eu tivesse esse sentimento de querer, de repente, em algum momento, tentar desistir. Mas eu acho que foi muito por conta da falta de maturidade mesmo, entendeu? Não de alguma coisa que eu tenha feito, efetivamente. Mas a maturidade vem com a vivência, né? Vem O com a tempo, vivência, né? né? Com o tempo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não tem maturidade. Esse aqui é a maturidade para uma criança de 8 anos, né? É, Isso não vai acontecer, né? é E aí, verdade. Às vezes e a aí, gente quer exigir isso. e fala uma coisa, como é que foi conciliar essa vida profissional e mãe nessa pandemia? Olha, a minha filha já é adulta, né? Minha filha já é adulta, né? Então, assim, ela entende muito bem, né? O fato de eu estar aqui, eu acho que deve ter sido muito mais desafiador para quem tem filho pequeno, mas existiram momentos em que eu tive que, de repente, abrir mão, né, de estar atendendo uma coisa para poder dar atenção a alguma coisa da minha filha. Então, assim, o legal de ter sido mãe aos 20 é que ela consegue compreender, né, isso daquele momento assim, filha, deixa eu só terminar isso aqui e eu já vou te atender, né? Eu já vou, de repente, adiar uma reunião, remarcar para um outro horário, e a gente vai sentar, a gente vai fazer isso aqui junto para a gente poder tentar te ajudar, né, no que você está tentando fazer. Né? Então, assim, essa conciliação foi para mim não foi tão difícil, né? Acho que lidar com tudo que estava acontecendo fora da minha casa é que foi um pouco mais complicado, né? Porque, assim, meu marido é funcionário público, então ele tinha que sair para trabalhar. Então a gente sempre ficava com aquele temor, né, de ele ir, quando voltar, tá doente, por mais que ele tomasse, né, né, as precauções e tal. Eu acho que o mais desafiador para a gente, enquanto família num todo, né, foi muito mais lidar com isso. E a minha filha, se ela sentiu muita falta dos cursos, das coisas que ela faz para se, né, na busca dela profissional, né, porque ela faz preparatório para concurso, ela estuda, né, ela está fazendo faculdade, então para ela foi um pouco desafiador não ter pessoas, ela sente muita falta de estarem, né, de estar ali com um grupo de amigos, de estar com os colegas, então para ela foi um pouco desafiador nesse aspecto. Eu tinha alguns momentos do dia que ela falava assim, ai mãe, não aguento mais ficar sozinha. E aí, assim, para mim, né, que sempre trabalhei cercada de pessoas, mas quando a gente está ali focada na resolução de um problema, parece que tudo em volta da gente se desliga, né? Quando a gente está focada resolvendo alguma coisa, então, assim, por mais ter ou não ter pessoas, para a gente meio que se torna indiferente. Mas no caso dela, fez bastante falta. Então, existiram momentos em que eu tive que me desligar do meu técnico para dar atenção a ela, porque ela tinha essa coisa de que, ai, não tem ninguém para conversar, que coisa chata, eu tô assistindo aula, a gente tem que abrir o áudio para poder falar com alguém e tal.
Então existiam aqueles momentos em que eu parava. Então, por exemplo, na hora do almoço, era sagrado eu parar o almoço e ficar ali 1 hora com ela, ouvindo tudo que rolou na aula, tudo que aconteceu, entendeu? E na hora que às vezes ela chegava aqui na portinha do escritório, eu olhava pra minha cara assim, eu não estava fazendo nada assim que não pudesse esperar, eu largava aquilo dali, ia, dava, porque ela realmente ela sentiu muito mais falta de estar com pessoas do que eu. Então, nesses momentos eu tive que ser mais mãe do que profissional, né? Até porque o nosso trabalho, em parte, é bem solitário, né? Então, e quem já estava habituado Acostumado. a trabalhar nessa, não vou dizer rotina, não, porque não é uma rotina, né? Mas habituado a trabalhar sozinho, a trabalhar mais em silêncio, isso a pandemia não Não afetou afetou, tanto. não afetou tanto. O que a única coisa era isso, a falta de enxergar, de ter um abraço, né? É. De um ser Contato humano, humano. contato humano, né? E aí a gente substituiu com os bate-papos na internet. Online, né? E fora os pets também, né? Que o pet sente isso tudo, né? Ele sente todo esse clima, esse universo. E aí ele vem, ele beija, ele cheira, ele abraça, ele pula em cima, né? Então, assim, tudo ali na tentativa de fazer a gente, né? Você tá tristinha, né? Então ele vem ali naquele momento, parece que sabe, né? Eu acho que sabe, cara. Eu acho assim, muito, muito. Energia, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que a gente troca energia com eles, né? Na É verdade, a gente verdade. troca energia com todo mundo, né? Com todo mundo. Faz com que tenhamos essa percepção. E é muito legal. E aí, quero uma última coisa para a gente falar. Qual o maior ensinamento que você acha, como mãe, e que você daria para uma outra mãe que está começando? A gente até tem umas aqui que estão aqui entrando na live aqui, que são mães de primeira viagem. Eu acho que assim, o que me amadureceu, né, como mãe, foi saber ouvir. Então, eu lembro assim com muita saudade de momentos da minha vida em que algumas pessoas viravam para mim e falavam assim: você está perguntando isso para uma menina de 3 anos, né? Porque eu sempre estimulei a Júlia no seguinte sentido: o que você quer? O que você está sentindo? Então, eu sempre fui muito de ouvir a minha filha, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou, de certa forma, a entender ela, sabe? E isso foi uma coisa que facilitou muito toda a minha história com ela até aqui, né? Então, eu acho que conversar com ela, falar, perguntar o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, né? Por mais que ela fosse tão pequenininha, sabe? Então, eu lembro de uma história, né? Quando a gente foi botar ela na escola, eu optei por colocar quando ela começasse a falar, quando ela começou a falar frases um pouco maiores, foi quando eu coloquei ela na escola. Isso ela estava com 3 para 4 anos. E aí eu conversei tanto com ela que quando ela chegou na porta da escola, ela pegou a mochila dela, ela virou para trás e falou: tchau, mamãe, vou estudar. Eu conversei tanto sobre isso com ela aos 3, 4 anos de idade, e o meu marido, por algumas vezes, virava para mim: Gisele, ela não está entendendo nada que você está falando. Eu falei assim: bom, se ela está entendendo ou não, não sei. Eu sei que está fazendo efeito, está funcionando, sabe? A postura, o comportamento dela naquele momento surpreendeu inclusive ele. Ele falou: cara, você falou tanto da escola para ela, você falou tanto que ela ia estudar, que ela nem chorou, as crianças estão tudo berrando, tudo arrancando os cabelos da cabeça, as mães estão tudo doida, e ela falou que vai estudar. E ela pegou a mochilinha dela e ela entrou, né, dentro da escola. Eu nem fiz aquele período de adaptação, porque na época dela já tinha, né, da mãe ficar ali, porque assim, ela entrou tão tranquila. Eu acho que eu brifei ela tanto, eu preparei ela tanto para aquele momento, que ela foi numa boa, entendeu? Então, assim, eu sempre conversei muito com ela. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz que foi bom, que foi legal, que deu certo para mim. Então, se eu tivesse que dar algum conselho, seria esse. Escutar, né? E escutar sempre é bom, né? Gisele, muito obrigada. Prometi que não passava de 30 minutos. Eu que agradeço. Parabéns pela Obrigada. sua trajetória. Parabéns por essa mãe incrível que a Júlia e a Nala têm.
vendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. Teve a oportunidade de outros bate-papos, mas aí a gente mais técnico. Hoje, Sim. essa semana a gente Hoje foi a sessão fofura. sessão por isso mesmo. Essa é a sessão fofura e queria parabenizar todas as mães de todas as áreas por serem essas pessoas incríveis que tiveram coragem de botar um serzinho no mundo e cuidar desse serzinho, porque tem que cuidar, né? Porque cuidar e escutar. É verdade. Super obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né, por esse convite especial de estar abrindo essa semana aí, que é a semana que a gente vai comemorar o Dia das Mães, né? Parabenizar todas as mães, né? As mães, eu digo as mães que geraram e as mães que, né, escolheram ser mãe. Então eu acho que cuidar de alguém é uma responsabilidade muito grande e quando a gente decide, né? E eu digo alguém de não só, né, o ser humano, né? Quando a gente às vezes adota um sobrinho, às vezes a gente adota um bichinho, né? A gente escolhe cuidar, né, de outro ser. Né? Então eu acho que ser mãe é cuidar. Então parabéns a todas as pessoas que escolheram cuidar de alguém. Muito obrigada. Espero vocês Agradeço. às 5 horas. E Gisele e a todos, convido que teremos uma ação especial na segunda-feira. Eu espero vocês lá, tá bom? Tá bom. Vai ter no YouTube. Beijo. Beijo, Tchau, querida. tchau, Obrigada. pessoal. Obrigada a todos que Obrigada a estiveram você. aqui e vai nos assistir depois, tá bom? E Tá bom. depois a gente vai botar tudo lá no YouTube. Beijo. Maravilha. Tchau, tchau. Beijo.